Bem-vindos ao canal Materiais de Projeto. Eu sou Edson Mafuz, arquiteto e professor de projetos na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Brasil. Estou de volta para mais um vídeo sobre projeto arquitetônico, desta vez para uma análise da loja Forma, projetada e construída por Paulo Mendes da Rocha, na cidade de São Paulo, no ano de 1987. Muitos estranharão a escolha da loja Forma como tema de um vídeo sobre edifícios exemplares. Leigos e até arquitetos não conseguem enxergar qualidades superiores em um edifício que consideram banal e ao qual se referem muitas vezes como sendo uma caixa, no sentido pejorativo. No entanto, eu afirmo que este é um dos edifícios mais interessantes que se pode encontrar do ponto de vista das estratégias empregadas para tornar uma solução construtiva complexa em algo que é aparentemente simples. Só aparentemente, como verão a seguir. É comum a afirmação de que o gênio de um arquiteto aparece até nas obras pequenas. E poucas obras são tão adequadas para exemplificar essa afirmação quanto a loja Forma, projetada por Mendes da Rocha há mais de 3 décadas. Segundo o material publicado, havia duas condições fundamentais no início do trabalho. O programa consistia na criação de um espaço para exposição e venda de móveis, e não qualquer tipo de móveis, mas coleções assinadas pelos principais arquitetos e designers do século XX. Além disso, o terreno apresentava como característica importante o fato de estar numa avenida predominante ocupada por estabelecimentos comerciais, com um tráfego intenso e rápido de veículos, o que eliminava a possibilidade de que os clientes estacionassem junto às calçadas e diminuía consideravelmente a probabilidade de que chegassem à loja a pé. Nessa avenida se deu um fato muito característico das cidades brasileiras, em que uma avenida importante do ponto de vista residencial no passado, onde haviam mansões dos dois lados da avenida, vai aos poucos se transformando numa avenida comercial e tem a sua natureza completamente transformada. Dois aspectos essenciais do projeto construído são absolutamente coerentes com o programa e o lugar em que o edifício se localiza. Por um lado, a forma prismática elementar, que dota o edifício de grande intensidade formal e lhe confere destaque, por contraste em meio ao caos visual que caracteriza a Avenida Cidade Jardim. Um edifício mais elaborado formalmente se confundiria facilmente com seus vizinhos, impedindo a sua identificação imediata. Por outro lado, a decisão de criar uma única vitrine, elevada em relação à rua, garante visibilidade aos objetos à venda do ponto de vista habitual de quem passa pela loja, quase invariavelmente dentro de um carro e trafegando a velocidade considerável. O problema do estacionamento para clientes se resolveu dedicando quase todo o nível do chão a essa atividade. Para que isso fosse possível, o piso da loja foi elevado. A eliminação de qualquer apoio intermediário acrescentou facilidade ao ato de manobrar um automóvel sobre o edifício. O fato de que a entrada da loja se dê por uma escada retrátil é mais um recurso para a liberação completa do térreo. Tanto o desejo de contar com um pavimento térreo diáfano como de criar uma longa vitrine sem nenhum apoio intermediário tiveram importantes consequências técnicas, como se vai ver logo a seguir. É no momento em que se começa a analisar em detalhe a arquitetura da loja Forma é que aparece a maestria do arquiteto, pois forma e construção são resolvidas ao mesmo tempo, chegando a resultado de rara consistência. Ao contrário da maioria dos edifícios com que convivemos, aqui estrutura e forma se confundem a tal ponto que fica difícil definir qual é qual. Como em muitos casos na arquitetura de Mendes da Rocha, após a definição e construção da estrutura resistente, pouco falta para completar o edifício.
Para vencer 30 metros de vão livre, são necessários vigas e pilares de tamanho considerável. O que é digno de menção é o fato de que, embora essas vigas e pilares sejam enormes, não nos damos conta dessas dimensões, devido à sua integração com outros elementos do projeto. Duas vigas protendidas duplo T de concreto, de aproximadamente 1,5 m de altura, vencem o grande vão ao nível do piso da loja. Essa dimensão passa despercebida pelo fato de as duas vigas fazerem parte de um elemento maior que define ao mesmo tempo o teto do estacionamento, o piso da vitrine e o piso principal da loja, ou o piso do nível principal da loja. Esse entrepiso é resultado da extensão das mesas das vigas, constituindo duas lajes. A laje superior conecta as duas vigas sem ultrapassá-las e constitui o piso da loja. A laje inferior, protendida no sentido transversal, avança até os limites da caixa e constitui o piso da vitrine. Essa diferença de nível entre as lajes, além de individualizar a vitrine como espaço, permite uma visão ascendente e diagonal do interior da loja, desde o seu exterior e no sentido inverso. Uma brilhante solução que resolve espaço e estrutura ao mesmo tempo, sem nunca cair na tentação de exibir a musculatura do edifício. O espaço entre as lajes serve adicionalmente para ocultar a escada levadiça quando a loja está fechada. Coisa similar ao descrito a respeito das lajes acontece com os apoios verticais. 4 pilares retangulares com lados medindo aproximadamente 1,30 m. Os pilares são unidos 2 a 2 por lâminas verticais de concreto que dão rigidez ao conjunto e cuja extensão é maior do que a distância entre pilares. Isso acaba tendo efeito semelhante ao que se viu em relação às vigas de concreto protendido. Os planos de concreto escondem a real dimensão dos pilares e, pelo avanço da lâmina externa até o limite da caixa, até sugerem que o volume é suportado por um plano quase sem espessura. No interior de cada conjunto de 2 pilares e 2 planos esbeltos, que no jargão local são chamados de castelos, estão dispostas as instalações, a escada, elevador, sanitário e demais apoios. Uma descoberta muito interessante é que praticamente a mesma solução é empregada no sentido vertical e no horizontal, configurando um sistema estrutural principal com a forma de uma grande letra H. Sobre esse H em concreto, formado pelos 2 conjuntos verticais e o conjunto de vigas e lajes que formam o piso principal da loja, se assentam os outros elementos do edifício, ambíguos em seu duplo papel de estrutura e fechamento. Resistindo à tentação de reproduzir o sistema empregado no piso da loja, na sua cobertura, Mendes da Rocha opta por um sistema de estrutura metálica para as fachadas e para a cobertura. Esses 3 desenhos sintetizam o que foi dito até agora, que o mesmo sistema de criar uma situação complexa que oculta as vigas, quando vistas em corte, e os pilares, quando vistos em planta, é reproduzido na estrutura total, como nós vemos no desenho maior, em que os 2 castelos e o sistema das lajes cria uma letra H, assim como em cada um dos setores individuais. Uma situação bastante interessante que não se sabe se foi proposital ou se isso acabou resultando assim, e depois permite que nós possamos perceber essa presença desse H implícito na solução. Aqui vemos a mesma solução em 3 dimensões, e aqui aparece as utilidades adicionais dos castelos, desses volumes que definem os lados do objeto, em que no interior ou entre as 2 lâminas de concreto
nós encontramos depósitos, o sistema de ar-condicionado, a circulação vertical, que consiste em escada em um pequeno elevador, os sanitários e o escoamento do esgoto, assim como o escoamento das águas pluviais. Vigas metálicas de 30 metros de extensão e aproximadamente 7 metros de altura constituem as fachadas principal e traseira, resolvendo deste modo a longa e contínua vitrine, que se caracteriza como um intervalo entre a viga superior e a laje inferior, uma ausência de elementos que paradoxalmente adquire um protagonismo essencial. Unindo as duas vigas principais metálicas aparecem a estrutura da cobertura e o mezanino da loja, o qual aumenta a área de loja ao mesmo tempo em que atua como contraventamento de todo o sistema metálico. Fica assim definido um grande prisma de espaço interior, cuja unidade o mezanino não compromete. Então, aqui vemos a subestrutura da fachada, esse elemento que permite a fixação dos painéis metálicos da fachada. Aqui aparece a macroestrutura da cobertura, que também serve para dar rigidez às vigas principais de 7 metros de altura. Aqui temos a estrutura específica das telhas de cobertura, vistas aqui do ponto de vista do observador. Aqui a grelha metálica que é colocada pelo lado de dentro das grandes vigas, formando a superfície interior das fachadas da loja. Aqui os painéis exteriores metálicos aos quais tinha sido fixado o nome da loja. E aqui a cobertura feita com telhas inclinadas em direção aos castelos laterais por onde a água é escoada. Aqui temos o elemento de acesso à loja, que é essa escada levadiça, que é uma evidência do interesse do arquiteto por esses engenhos, por esses elementos que têm um sistema especial de giro, como ele já fez em muitas janelas nas casas que ele projetou. Nesse caso, quando essa escada gira e é recolhida, ela fica exatamente no plano da laje inferior e completa a laje inferior como que desaparecendo. Ela gira neste ponto aqui, ou seja, ela é pivotante, tem um pedaço menor para a direita do pivô e um pedaço maior, ela gira, esse pivô está colocado de maneira a que ela possa encaixar perfeitamente nesse orifício que há na laje. A escada de um pouco mais longe e do ponto de vista de quem chega no interior da loja. Aqui aparece o pavimento principal, que pode ser percebido na sua totalidade, independente da presença de um mezanino. E aqui algumas vistas a partir do modelo, já que as fotos não há muitas fotos disponíveis, principalmente agora que a loja já não é mais loja forma, já é uma outra loja, a própria fachada sofreu alterações que diminuíram muito seu interesse e o interior passou a abrigar móveis que não são do mesmo nível daqueles móveis que se estava acostumado a encontrar nesse interior. Aqui uma vista do mezanino, há uma espécie de ponte metálica que leva do castelo até o mezanino. O mezanino funcionava também como exposição, mas também como escritório de vendas. Aqui uma vista do mezanino para o nível inferior. A vitrine, e aqui uma vista da vitrine a partir do modelo, e no qual se pode ver alguns móveis do nível dos que costumavam ser vendidos na loja Forma, móveis de designers, como se pode ver aqui, Jacobsen e Mies van der Rohe pelo menos.
É realmente impressionante como esse complexo estrutural, constituído por elementos de grandes dimensões, pode passar tão despercebido, permitindo que o protagonismo seja de um interior e de um exterior quase mágicos na sua leveza e espacialidade. A busca de leveza e ocultamento das reais dimensões da obra fica evidente no tratamento das bordas das empenas e do plano inferior da vitrine, os quais são acabados por uma chapa metálica dobrada em canto vivo, o que reduz visualmente sua espessura a quase zero. Aqui no centro, acima, nós vemos um croquis inicial de Mendes da Rocha, em que se vê exatamente aqui esse chanfro que é realizado na laje inferior, com a intenção de minimizar a sua espessura aparente. Isso pode se ver no modelo à direita, e o mesmo detalhe na vertical pode se ver à esquerda, realizado na lâmina externa de um daqueles castelos. A gente pode ver na parte de cima da fotografia que esse concreto se reduz a quase nada e introduz uma ideia de leveza que não corresponde ao grande peso desse objeto. A economia de meios que caracteriza esta obra resulta em um objeto de rara intensidade formal, que consegue atrair a atenção do transeunte sem ter que recorrer à espetacularidade vulgar. O rigor do procedimento projetual é evidente. Nenhum elemento poderia ser descartado sem consequências sérias para a integridade formal e física do edifício. O projeto da Loja Forma evidencia que, quando se trata de obras de arquitetura de qualidade superior, a forma não é um componente a mais, mas o modo em que o programa, a técnica e o lugar são sintetizados. E que, fundamentalmente, a arquitetura de excelência não depende para o seu surgimento de localizações espetaculares, de orçamentos ilimitados ou programas extensos e glamurosos. A grande arquitetura também reside nas pequenas obras. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Quem estiver interessado no modelo da Loja Forma pode baixá-lo no site Arquiteturas Exemplares. Terminamos aqui, voltaremos a nos encontrar no próximo vídeo. Muito obrigado e cuidem-se.